Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DG ABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente recebe as autoridades, as lideranças do Grande ABC, que tem muito a dizer para você, para contar aí um pouco do trabalho para você, cidadão internauta do Grande ABC. E o programa de hoje traz uma dessas autoridades, uma dessas grandes autoridades do Grande ABC. A gente tem a honra de receber em nossos estúdios o ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, que assumiu recentemente, é o novo superintendente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Ele que é do PTB, vamos contar um pouco do trabalho do IPEM, o que ele faz, qual é a função do IPEM, como é que ele tem lidado aí com essa nova função. Vamos falar, claro, muito de política, falar de Ribeirão Pires, do PTB, enfim, bater um papo com o superintendente, ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Ex-prefeito Clóvis Volpi, superintendente do IPEM. Prefeito, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, vim bater esse papo com o internauta, com o cidadão do Grande ABC e falar um pouco dessa nova função, né? Essa função no Estado, esse importante órgão que é o IPEM. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com o cidadão, com o internauta. Que é isso, Sérgio. É um prazer muito grande falar com você, falar com os internautas, conversar um pouquinho e a gente poder esclarecer, na realidade, qual é a função do IPEM em relação ao cidadão, né? À sociedade como um todo. Estou à disposição. Vou começar dizendo o que é o IPEM, né? Qual é o papel do IPEM? Ele é uma espécie de um PROCON? Ele é um... O que faz o IPEM? Qual é o trabalho do senhor lá? Como é que é um pouco dessa instituição aí? Olha, o IPEM tem uma coisa interessante, porque ele é Instituto de Pesos e Medidas. Então dá a impressão que nós lidamos lá só com balanças, mas não é a realidade. A preocupação do IPEM ao longo desses quase 50 anos aí, é de uma atividade em defesa do consumidor, em defesa do cidadão, em defesa das famílias. Nós fiscalizamos praticamente tudo que tem dentro da casa do cidadão, né? Então nós mostramos a geladeira, a gente procura fazer testes para que ela consuma cada vez menos energia, para que o cidadão possa pagar aquilo. A alimentação que as pessoas compram dentro do supermercado, que são chamados de pré-embalados, nós fazemos medições e quando a medição vai desde do rótulo, quando diz assim, olha, aqui tem 800 gramas de biscoito e na realidade aquilo não tem, nós fazemos as medições, multamos as empresas vendedoras, multamos as empresas que estão possivelmente produzindo um produto e enganando a população. Então, no fundo, nós somos um PROCON, mas com uma finalidade diferente. Nós não atuamos direto no consumidor. Nós atuamos nas empresas produtoras e vendedoras. Fiscalizamos, então, supermercados, fiscalizamos a indústria como um todo e nós buscamos cada vez mais estar dentro da empresa que produz, porque aí nós evitaríamos, né, o IPEM evitaria que este produto ou este artefato chegasse no mercado com defeitos que pudesse prejudicar o cidadão. E quando a gente fala defeitos, são defeitos que possam até causar algum transtorno físico para o cidadão. Uma bicicleta, por exemplo, que não foi inspecionada e que tem uma solda ou que tem uma tubulação fora do diâmetro, ou a solda que está envolvendo aquela bicicleta não está muito bem feita, não passou por nossa inspeção, não passou por nossa avaliação, aquilo pode ser colocado no mercado e criar um acidente e coisas desse tipo. Por exemplo, material escolar, carteiras escolares, uniformes escolares, material que as crianças usam, vai aí, borracha, lápis, enfim, tudo que você imagina que circula dentro do cidadão, nós atuamos não só fiscalizando, embora sejamos também fiscalizador, nós atuamos no aprimoramento daquilo que está sendo produzido. Uhum. Né? Nós temos um sistema de laboratórios que fazem, por amostragem, nós fazemos a avaliação de tudo aquilo que está sendo produzido. Quantos produtos, dá para ter isso? Quanto se avalia por mês? Quer dizer, dá para ter uma ideia do... Olha, eu não tenho aqui ideia do número desse produto, mas eu poderia dizer aqui, sem sombra de dúvida, de ficar muito perto do número, mais de 300 produtos são avaliados. O gás de cozinha, por exemplo, você imagina, nós olhamos o botijão de gás, que é o vendido a granel. Se aquele botijão de gás não estiver dentro das medidas corretas,
avaliadas e fiscalizadas pelo IPEM, ele pode provocar um acidente gravíssimo dentro de uma residência. Verdade. Ou por uma pressão interna do GLP, ele pode explodir. A válvula, se ele não estiver bem avaliado, ele pode explodir. O hidrômetro que está medindo, por exemplo, a água, o relógio de energia que está medindo a energia. Nesses dois casos, hidrômetro e relógio de energia, se a pessoa tem desconfiança, ela comunica o Ministério Público obriga a empresa a trocar este equipamento e nós avaliamos o equipamento para ver se ele estava roubando energia, se está roubando água, enfim, nós fazemos essas avaliações. Portanto, é um trabalho científico. Altamente técnico e científico, né? Quando eu falo científico, eu saio dessa parte técnica desses produtos mais simples e passamos para produtos, por exemplo, como a prospecção de petróleo. Imagina você fazer prospecção do pré-sal ou de essas plataformas de petróleo que não tem a medição da pressão correta da válvula que tá trazendo esse petróleo para cima. Tudo isso tem uma análise, de certa forma, uma análise e uma medição do Inmetro, que o IPEM faz essa mesma função, né? Como é essa relação do Inmetro com o IPEM? É assim, na realidade, quem determina normas é o governo federal através do Inmetro. Nós exercemos a mesma função, só que chamamos de função delegada. O Inmetro delega para os IPEMs dos estados, né? Principalmente aqueles que têm equipamentos para poder fazer a avaliação desses produtos. O bafômetro, que é feito, todo o bafômetro que vai para a rua para fazer a medição do teor alcoólico, passa por medição e avaliação do IPEM. Não vai nenhum bafômetro para a rua se não tiver a medição. O pardal, esse que mede velocidade na rua que multa, isso é individualmente. Todo pardal, a gente chama isso de pardal, né? Que é o que fica lá no poste multando a gente, todo né? motorista. Exatamente. Ali é individualmente, você não faz por amostragem. Cada um desses você faz avaliação. O IPEM de São Paulo é tão bem equipado que ele presta serviços para os IPEMs de outros estados. Quando tem que fazer avaliação de determinados produtos que eles estão com problema, nós é que fazemos aqui e eles inclusive pagam por esse serviço para que possam ter nas suas cidades, nos seus estados, os equipamentos bem melhor avaliados. Nessa época do ano, de Páscoa, de Semana Santa, o IPEM tem, imagino que o trabalho deva ser redobrado, né? Nós atuamos desde o bacalhau, né, até o ovo de Páscoa, né, o peixe congelado, enfim, todos os congelados. Nós tivemos agora, nesse período, já estamos fazendo muito isso, rodando supermercados. Aí fazemos por amostragem. Então você pega um ovo de Páscoa que está lá identificado no rótulo dele, que ele tem 850 gramas, por exemplo. Vai medir aquilo, o dono que fabricou não contou a embalagem, nós tiramos a embalagem e pesamos o produto. Se aquele produto não tiver aquilo que está identificado, somente o produto, ele recebe uma multa. Então, o vendedor recebe uma multa. Os nossos clientes, né, eu digo clientes quando você faz a fiscalização, são evidentemente as redes de supermercados, né? Quando você tem num supermercado um pouco mais simples, por exemplo, um produto reembalado ou embalado não na presença de um cliente, aquele produto merece ser fiscalizado mais. Você compra o presunto, por exemplo, aí vem a bandejinha, você repesa aquilo com a bandeja. Se ele der, ele tem que ter o peso você comprou a mortadela, você comprou o presunto, você não comprou a bandeja. A bandeja é uma embalagem, ela tem que ter peso separado. Ele não pode estar pesando conjuntamente aquilo lá, não. Você tem direito a reclamar. E se identificado, se mencionado a nossa ouvidoria, nós fiscalizamos isso. Os brinquedos, né? Brinquedos é uma coisa... Quantos brinquedos não afetaram a vida de pequenas crianças, né? Porque são mal feitos, são mal avaliados. Então hoje nós fazemos uma pesquisa muito grande de brinquedos para evitar que isso aconteça. E o que a gente aconselha o consumidor é que observar em cada produto que ele está comprando e que tenha mais ou menos essa característica, se tem o selo do Inmetro. Se tem o selo do Inmetro. Se tiver o selo do Inmetro, ele foi avaliado previamente. Então ele está dentro dos parâmetros legais, da legalidade, né, para poder ser comercializado. Agora o IPEM vai iniciar este mês uma aferição das balanças nas feiras livres daqui do ABC. Qual a importância desse trabalho, Clóvis? Olha, manter a defesa sempre do consumidor, do cidadão. Quando você faz a aferição de balanço, principalmente
Antigamente as balanças tinham outros sistemas de pesagem, então o feirante podia botar ela meio que em declive, então você ia comprar batata, 3 quilos de batata, tinha na realidade 2,5 kg, você nunca sabe avaliar aquilo. Hoje você tem as eletrônicas, que também, embora ela não tenha esse problema de estar nivelada, porque é um outro sistema, mas nós fazemos ano a ano as avaliações das balanças. Não conseguimos fazer todas no estado de São Paulo, nós atendemos 52%, mas nós fazemos a avaliação dessas balanças. Qual a importância disso? É que o feirante sério está vendendo um produto com preço real, pelo preço de custo real para o cidadão e tem aquele peso, né? E para o cidadão é que ele está seguro de que nós fizemos a medição daquelas balanças. Então é a certeza para a dona de casa, para quem vai à feira, de que está comprando o produto no balança de feira, com certeza. De uma forma justa, né? Hoje nós temos um grupo de pessoas, de comerciantes, que tem muita seriedade. Muitos levam as balanças para as aferições no próprio IPEM. Lá na sede da Muriaé, nós temos um departamento lá, mas nas outras delegacias tem também. Eles levam para fazer a aferição, ele pega o certificado, então ele trabalha tranquilamente, não vai ter problema de fiscalização. Agora é uma novidade para o senhor, né, esse trabalho. Só Muito. 2 mandatos de prefeito, foi vereador, secretário adjunto de Estado de Esportes. Como é que está sendo essa experiência? Sérgio, foi uma surpresa muito grande, porque eu não tinha ideia de que o IPEM tinha essa importância na vida do cidadão. Eu tinha a impressão que o IPEM só cuidava de balança. Né? Quando eu cheguei no IPEM para fazer gestão da parte administrativa, porque o IPEM são 2 partes distintas. Tem a parte técnica e científica, que são especialistas ou treinados tecnicamente em metrologia. E tem a parte da gestão administrativa. Então eu cuido da parte de gestão administrativa. As outras diretorias todas que nós temos são pessoas de carreira, pessoas que estão há 25 anos, 30 anos, gerenciando isso e formando novos profissionais. Eu não tinha ideia da importância que isso tem para o cidadão. E também não tinha ideia do quanto o cidadão não sabe desse trabalho. Ele ainda não sabe disso. Então há um trabalho nosso, através da comunicação, de popularizar um pouco mais o IPEM, assim como o PROCON foi popularizado, para que a gente possa chegar mais próximo do consumidor e prestar um melhor serviço para ele. Esse é o papel, imagino, desse órgão, e a certeza para o cidadão de que tem uma entidade, uma empresa, aí no caso o IPEM, que faz esse trabalho de defesa, né? De defesa. É o direito. Na realidade, a gente está, inclusive, lá na Secretaria de Justiça e Cidadania, ou seja, nós temos que fazer a defesa do cidadão. Às vezes o cidadão também nem sabe que isso existe, então recorre muito pouco. Mas nós temos uma ouvidoria. A gente diz que é muito pouca gente, né? Mas eu vou te dar um dado importante aqui. Nós temos mais de 2.000, 3.000 chamadas na ouvidoria de denúncias de que determinado açougue, determinado supermercado, determinado isso, aquilo. Mês. É impressionante. Nós temos umas 15 pessoas trabalhando na ouvidoria. É um departamento. E tem no atendimento lá, pelo menos um grupo também de umas 6, 7 pessoas que só fazem o atendimento local na nossa sede. Então já há um conhecimento, quer dizer, na verdade, a gente precisaria mais, né? Nós temos aí um buraco aí para poder atender mais reivindicações, mais denúncias. Há um espaço. E é isso que a gente quer procurar um pouquinho, divulgar um pouco mais o IPEM. Falando um pouco de política. Pois não. Quase não gosta disso. Como é que o senhor está acompanhando a gestão do seu sucessor, Saulo Benevides, em Ribeirão Pires? O senhor tem avaliado, tem dado tempo para acompanhar como tem sido a administração, o que o senhor tem ouvido? Qual a sua análise? Olha, Sérgio, é o que eu tenho ouvido mesmo. Eu consigo ficar em Ribeirão Pires de sábado e domingo, porque eu saio de manhã e volto à noite, saio de manhã e volto à noite. Se bem que as pessoas que conversam comigo são as pessoas também próximas ou que gostam de mim. Normalmente quem está próximo ou gosta sempre faz elogio. As pessoas que não gostam e que têm uma divergência acabam achando defeitos também na gente. Mas o que eu tenho avaliado na rua, ouvindo pessoas, é que a administração não vai bem. E eu tenho acompanhado que essa teoria de que não vai bem está, por exemplo, na rua, que para eu chegar na minha casa, você não consegue transitar nas calçadas, né?
Eu até brinco, né? Que você não tem mais calçada, você tem mato, você não tem mais guias pintadas, você não tem mais... não há nenhuma obra na cidade que tenha se iniciado, obra média, não vou falar nem obra grande, mas obra média, que tenha se iniciado neste governo que já vai para 2 anos e meio, né, portanto faltam apenas 1 ano e meio para terminar o governo, e que tenha sido iniciada. Você tem alguns recaps que foram feitos, e muitos desses são ainda da minha época, da origem dos convênios firmados por mim. Ele inaugurou o Centro Alto, o posto de saúde que eu que fiz, inaugurou uma escola no Jardim Caçula que eu deixei 80% conclusa, inaugurou lá o nosso centro histórico que eu deixei prontinho, só não deixei equipado com mobiliário, porque não deu tempo, mas nós tínhamos já previsto a inauguração. E depois tem obras de porte muito pequeno, muito pequeno. Então, o povo começa a comparar. A gente só é reconhecido, né? Enquanto você está no governo, parece que não fez nada. Quando você sai do governo e outra pessoa entra, então começa a comparação. No quesito comparação, realmente ele não vai indo bem. Não vai indo bem. Ele tem me responsabilizado, dizendo que eu deixei dívida, mas eu tenho um dado muito importante. Quando eu peguei a prefeitura em 2005, eu peguei 74 milhões de receita e 86 milhões de dívida. Ou seja, eu tinha mais dívida do que a receita. Eu deixei com 220 milhões de receita e 23 milhões de restos a pagar. Restos a pagar, ou seja, eu tinha fornecedores que eu não consegui pagar, porque eu investi 27% em saúde, quando deveria ter investido apenas 15%. Se você pegar essa diferença em relação ao orçamento, dá exatamente 23 milhões de déficit financeiro e orçamentário. Financeiro nas minhas contas, que eu não consegui pagar. Então, se eu deixasse de aplicar essa diferença de 27 para 3, ou seja, 14% na saúde, esses são exatamente os 22, 23 milhões que eu deixei de pagar. Eu fiz uma escolha. A escolha foi dura para mim, porque eu sabia que estava fazendo a coisa indevida. Eu não fiz desconhecendo o fato, mas eu tinha o problema da saúde, que eu não podia paralisar todos os eventos que nós fizemos lá em saúde, contratar médicos, inaugurar UPA, enfim, melhorar a qualidade da saúde na época. Então, Serginho, eu posso dizer isso de cátedra aqui, e eu disse isso no começo do mandato dele, só para te concluir aqui, eu disse que ele não faria um ponto de ônibus, e confesso a você que ele não fez em 2 anos e meio um ponto de ônibus. E a pergunta que já circula nos corredores aí das conversas, nas rodas de Ribeirão Pires. Clóvis Volpi é candidato a prefeito? Olha, eu disse que estava de pijama, né? O pijama Exatamente. É composto aqui de calça, vai tirar o pijama, de calça e camisa. Eu já tirei a blusa. Já tirou a blusa. Já tirei a blusa. Vai aposentar o pijama? Olha, eu tenho que passar pela Câmara Municipal por conta das minhas contas de 2012. Eu estou recorrendo agora, mas eu tive uma notícia muito boa. O Ministério Público de Contas tornou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que eu não poderia ter contratado médicos naquela oportunidade, que era o período eleitoral, já declarou no parecer que não houve má-fé, e eu pedi uma liminar para executar aquilo na Justiça da cidade, e eu consegui a liminar, fiz o concurso, contratei os médicos e enfermeiros, portanto não há má-fé, né? E nem dolo nas minhas contas. Isso me tira da inegibilidade, mas ainda passa pela Câmara para as minhas contas para serem aprovadas ou não. Eu não gostaria de concorrer, se for concorrer, com liminares, porque isso desacredita um pouco a gente. Mas se a Câmara de Ribeirão Pires entender, né, que tudo que nós fizemos em 2012, que todas as outras contas minhas foram aprovadas, estão pelo tribunal, as outras 7 contas foram aprovadas, eu só tenho 2012. Se a Câmara entender que pode querer que eu seja candidato e nós buscarmos uma composição para salvar a cidade, salvar economicamente, voltar a crescer, buscar recursos fora, a gente até tira a calça do pijama. Se entender que não deve ser assim, nós vamos encontrar um nome que possa suprir esta deficiência que o Saulo tem hoje lá administrando a cidade. Então só quer dizer que mesmo que o senhor, porventura, não saia candidato, o seu grupo, a família Volpi, terá um nome nas urnas. Olha, o Partido Trabalhista, o PTB, vai ter um nome nas urnas. A gente quer que seja candidato a prefeito, ou a gente poderá ser até vice nesse caso. Mas nós não podemos nos afastar do PR, que foi o partido que me deu sustentação durante os 8 anos, esteve do meu lado durante 8 anos, que me cedeu um número muito grande de secretários altamente qualificados, e nós caminhamos juntos, tanto o PR quanto o PTB. Esses 2 partidos deverão fazer a escolha das candidaturas.
né? Não há aqui nenhum constrangimento, dizer, olha, não pode ser eu, mas pode ser outro, mas nós vamos fazer algumas pesquisas na cidade para encontrar um nome que possa disputar a eleição em condições de ganhar e governar bem, né? O senhor admite, então, que hoje o senhor é o favorito dentro do grupo para ser o candidato? Hoje o próprio PR gostaria que nós resolvêssemos isso. Que eu já me declarasse candidato, iniciasse o processo de campanha. Mas eu não posso fazer isso se eu não tiver também um acordo na Câmara. Esse acordo passa por conversar com pelo menos 12 vereadores, o senhor vai fazer que seria o isso? 2/3. Eu vou fazer isso por conta de não encerrar também minha carreira, se não for candidato, com a pecha de que não passei pelo crivo da Câmara depois de ter feito 8 anos de mandato e apenas 1 ano haver necessidade de uma votação de vereadores na Câmara. Para encerrar, em o senhor sendo candidato, quem o senhor considera o principal adversário? Dedé, Kiko, que vem se colocando aí como candidato a prefeito, ou Saulo? Olha, eu colocaria aí também dentro um jovem que teve 4.000 votos lá, o Charles Dorto, que está vindo do PTB, pelo menos as últimas conversas que tivemos, que eu acho que esse pode ser a grande novidade. Se tiver dentro do PTB, também terá a chance de ser candidato, ser uma posição nossa. Agora, hoje o candidato mais forte, pelo potencial econômico, eu acho que é o Saulo, mas pelo potencial de voto, eu colocaria que todos os outros estão nas mesmas condições de disputar. Eu acho que não será uma disputa fácil, será uma disputa bem pareia, né? Nós temos créditos e débitos a resolver com a população, isso virá à tona, e vindo à tona a gente não sabe exatamente, mas acho que todos os outros são candidatos aí. Eu coloco o Saulo nessa disputa por conta do potencial econômico. Quem está no governo tem muito mais chances, né? Eu tenho dificuldade de arrecadação, então eu tenho que arrecadar dinheiro para ser candidato. E eu não faço acordo com o diabo, né? Ou seja, fazer alguns acordos financeiros que vá levar a cidade ao continuar o caos da cidade, né? Como foi feito até aqui. Aquilo é um caos por conta dos acordos financeiros que se fez. Os acordos políticos e acordos financeiros. Por isso é que a cidade não anda. A cidade não vai para frente. Mas se nós pudermos ter acordos com possibilidade de tornarem-se viáveis para a cidade, eu também vou fazer. Mas com esse meu ponto de vista e esse meu perfil, eu sou sempre o cara mais difícil de fazer o acordo, né? Que eu tenho que pensar também no que é que nós vamos fazer quando chegarmos lá. Ah, certo. Ou seja, vem muita emoção aí para o cidadão, para o eleitor de Ribeirão Pires. Prefeito, superintendente do IPEM, obrigado mais uma vez pela presença, por vir aqui conversar com o cidadão, com o internauta, esclarecer um pouco desse novo trabalho, falar das perspectivas e desejar boa sorte aí nesse trabalho e sucesso aí na empreitada que o senhor tem daqui para frente. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado. Abraço. E eu agradeço a você, internauta, que sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do programa Opinião. Muito obrigado e até lá.